Olá você, eu sou Narciso Saraiva, o NASA, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como funciona o fluxo do protocolo, né? É o protocolo que nós usamos, né, para fazer arbitragem triangular na rede Polygon. Então, como funciona? Isso aqui muitos de vocês com certeza já sabem, porque isso aqui é a primeira coisa que você precisa entender, que você precisa saber antes de acessar a tecnologia, antes de utilizar o protocolo. Então vamos lá, como funciona? Primeira coisa, o usuário ele precisa conectar a sua carteira ao contrato, tá? Então o usuário pega uma carteira na rede Polygon, essa carteira dele precisa estar com o SDT, e na sequência ele precisa ter também o POL, enfim, eu não vou me prender aqui. Então o usuário conecta a carteira dele e vai adicionar valor à subconta. Então, por exemplo, imagina que o usuário vai adicionar $100, né, 100 USDT ali na subconta dele, tá certo? Então, ele conecta a carteira e adiciona o valor na subconta. Quando o contrato tira os $100 da carteira do usuário e vai para dentro do contrato, essa é a primeira fase. A segunda fase, o contrato ele minta, ele cria o que a gente chama de ILP, né, como é que fosse um recibo atestando que aquela carteira colocou aqueles valor no contrato e envia para a carteira do usuário. Então, em resumo, o usuário tinha 100 USDT, ele mandou para dentro do contrato de subconta para ser operado e o contrato devolve na carteira dele 100 LP USDT. Para quê? Para que quando ele for remover esse valor, ele tenha esse recibo atestando que ele tem aquele valor dentro do contrato. E isso, para que isso aconteça, é necessário ter alguns parâmetros, né? É obrigatório uns parâmetros. Que parâmetros são esses? Primeiro, a carteira do usuário, certo? Sem ela não consegue fazer isso. Segundo, o ID da subconta, ou seja, quando o usuário cria uma subconta, que ele vai colocar esses 100 USDT dentro, ela gera um ID, né? Um ID. Precisa desse ID e o valor em token, o valor que ele vai colocar. No exemplo aqui, nós estamos falando de 100 USDT. Então, dessa forma, ele fez o primeiro passo, que é o passo de entrada, né? E agora eu vou mostrar o passo de saída. Então, esse é o passo quando o usuário vai utilizar o protocolo, vai usar a tecnologia. Agora vamos imaginar que o usuário ele queira sair fora, ele testou, não gostou, ou ele precisou do dinheiro e ele vai querer parar de usar a tecnologia e tirar o seu dinheiro do protocolo. Como que acontece? É o contrário. Primeira coisa, ele vai conectar a carteira dele novamente ao contrato, vai clicar em remover liquidez, colocar o valor lá, por exemplo, ele tinha colocado 100 e nesse momento tem 110. Então ele vai colocar lá 110, né? E vai clicar em remover liquidez. Quando ele clica em remover liquidez, acontece duas ações. A primeira, o contrato queima aqueles 110 LP USDT que ele tinha na carteira dele, né? O usuário consegue visualizar esse valor na carteira dele. O contrato vai queimar, vai deletar esse valor, ou seja, vai pegar esses 110 LP USDT e vai enviar para dentro do contrato da Polygon, que é um contrato nulo, ou seja, queimou o LP da carteira do usuário. Na sequência, o que o contrato vai fazer? Vai devolver para a carteira do usuário os 110 USDT que ele tinha colocado. Então, percebe que são duas partes. Primeira parte, o contrato queima o LP USDT. Segunda parte, o contrato devolve para dentro da carteira do usuário 110 USDT, que é os 100 que ele tinha colocado, mais o 10 que ele tinha ganho de lucro. Ok? E aqui, dessa maneira, finalizou o relacionamento do usuário com o protocolo. E para isso, pessoal, precisa de parâmetros. Que parâmetros são esses? Primeiro, a mesma carteira que o usuário usou para colocar os 100 USDT dentro do contrato tem que ser essa mesma carteira. Não adianta ele ter colocado
o valor com uma carteira e tentar remover com outra carteira, que não vai dar certo. Então, esse primeiro parâmetro é a carteira do usuário, a mesma carteira que ele usou. Segundo parâmetro é o ID da subconta. Não adianta ele ir numa subconta sacar o valor, se ele tiver mais de uma, claro, se o dinheiro dele está em outra subconta. E, por fim, o valor em LP. O que isso quer dizer? Que para ele remover 110 USDT de dentro do contrato, a carteira dele tem que ter 110 LP USDT, tá? Por que eu estou colocando tudo isso? Porque o que aconteceu? É do conhecimento de todos que o protocolo teve uma invasão de hacker 34 dias atrás aí, tá? Então, o que aconteceu nessa invasão? Como todos sabem, a gente sempre fala nisso, que não se pode remover o dinheiro de dentro do contrato se não for a mesma carteira do usuário, com o LP, ele não consegue remover. Isso a gente fala sempre, é a segurança de vocês, de todos nós. Então, o hacker tentou fazer isso. Mas na saída aqui, o que ele conseguiu? Ele conseguiu deletar, ou seja, esse primeiro passo que é deletar o LP. Então, parte dos LPs que as pessoas tinham, que nós tínhamos, foi deletado. Mas ele não conseguiu o segundo passo, que é remover o valor em USDT ou no token que você está trabalhando, não conseguiu remover. Por isso, a ação dele fracassou. Porém, causou um estrago. Qual que é o estrago? Quais são os parâmetros que você precisa, que nós precisamos para remover o nosso dinheiro hoje? É a carteira, o ID da subconta e o LP. E o que é que nós não temos hoje? Nós temos a carteira, nós temos a subconta, mas nós não temos o LP, certo? Ou seja, ou não temos na quantidade que a gente tinha. Imagina que esse 110 LP que o usuário tinha aqui, depois do ataque foi deletado 100. Então o usuário tem só 10, entendeu? Então o que a equipe de tecnologia, os devs estão fazendo nesse momento? Estão fazendo uma análise de tudo que foi deletado. Então, por exemplo, no usuário do exemplo aqui, ele tinha 110 e nesse momento está aparecendo só 10. Então tem que mintar, ou seja, tem que criar um novo LP sem LP. E quem que cria isso? Quem cria isso é o próprio usuário. A tecnologia não consegue criar isso por nós. Os devs não conseguem criar isso por nós, porque isso é estritamente pessoal. Somente o usuário com a carteira dele consegue fazer isso. Então, o contrato vai dizer para mim e para você, ó, você pode mintar sem LP, porque foi o que foi destruído o seu. Então, quando tiver tudo pronto, eu vou clicar num botão e o contrato vai gerar para mim 100 LP. Mais 10 que eu tenho, eu vou ficar com 110 LP e aí eu vou poder sacar normalmente, remover normalmente essa liquidez, tá certo? Então, esse é um vídeo que eu estou preparando justamente para mostrar para vocês como tudo funciona, embora eu acredito que todos vocês já saibam. Ou quem não sabe, deveria saber, porque essa informação a gente trata com ela desde o começo. Quando você vai acessar o protocolo, você já tem essa informação da forma que eu estou passando aqui, tá certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo.